gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana, tutora de Química, e hoje a gente vai falar sobre tabela periódica. Quando a gente entra no mundo da Química, a tabela periódica costuma assustar muita gente, né? Tanto pelo tamanho dela, quanto pelo tanto de elementos que a gente nunca viu na vida, né? Mas ela não é tão complexa assim. Vamos lá! Nesse vídeo nós vamos trabalhar com 3 maneiras diferentes de classificar os elementos da tabela periódica. Primeira maneira, em família e períodos. Segunda maneira, em metais, semimetais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Terceira maneira, em elementos representativos e elementos de transição. Então vamos falar um pouquinho de período e família agora. Se você não assistiu o vídeo anterior, recomendo que você vá correndo assistir e depois volta aqui, porque vai te dar uma boa base para assistir esse vídeo. Nós temos 7 períodos na tabela periódica e 18 famílias na tabela periódica. Aí você fala, Ana, mas tem 7 camadas na distribuição eletrônica e tem 7 períodos. Tem alguma relação? Totalmente. Os períodos, eles estão diretamente ligados com a quantidade de camadas na distribuição eletrônica que um elemento tem. Então, vou dar um exemplo para vocês. O frâncio. O frâncio, ele está localizado no 7º período, então, ou seja, ele tem 7 camadas na sua distribuição. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre família. Mas agora vamos mergulhar nos metais. Os metais, eles são, algumas características muito importantes são: 1. Eles são bons condutores. Eles são bons condutores de quê? De energia e de calor. Outra coisa também, eles têm um brilho característico. Terceiro, eles, na maioria, tipo assim, na temperatura ambiente, eles vão ser sólidos, tirando. Por que eu falei maioria? Porque a exceção é o mercúrio, que ele vai estar em estado líquido. Uma coisa muito importante é que os metais, eles são maleáveis e eles são dúcteis. Meu Deus do céu, o que é isso? Maleáveis é que a gente consegue moldar e dúcteis é que a gente consegue formar fio. Então, por exemplo, os fios de cobre que vai passar corrente elétrica, né? Então tá. Agora vamos falar um pouquinho dos ametais. Os ametais é o oposto dos metais, então eles não são bons condutores, não tem brilho. O único que é bom condutor é o C-grafite, lembra disso? Carbono grafite é um bom condutor. Beleza. Aí a gente tem os semimetais. É importante vocês saberem que os semimetais, eles caíram em desuso, então, porque aí o PAC não reconhece eles mais, então meio que traçou uma linha entre os semimetais. O que ficou para baixo agora é reconhecido como metal, o que ficou para cima agora é reconhecido como ametal. Então, o germânio passou a ser um metal e o arsênio, por exemplo, passou a ser um ametal. Aí a gente tem os gases nobres, que vai ser gases, que vão estar lá no cantinho da tabela. E depois a gente tem o hidrogênio, que ele é a exceção de todos, é o diferentão. Ele é peculiar porque ele não se encaixa em nenhuma outra categoria. Ele tem a sua própria. Ele é hidrogênio e ponto. Beleza? Então tá. Agora vamos dividir a tabela em elementos representativos e elementos de transição. Tá, o que a gente precisa saber? Os elementos representativos vão ser os cantos da tabela. Então, vai ser a família 1 e a família 2. E desde a família 13 até a família 18 vão ser representativos. Tá, e os de transição? Transição vai ser o meio da tabela. E a gente tem uma subdivisão dos elementos de transição. Essa subdivisão é a seguinte: todos os elementos que estiverem fora da tabela, eles vão ser chamados de elementos de transição interna, que vai ser os actinídeos e os lantanídeos, ou em alguns livros falam lantanoides e actanoides. Esses vão ser de transição interna e os lá dentro da tabela mesmo, na configuração geral, vão ser os de transição externa. Eu costumava errar muito isso e confundir muito, porque eu pensava assim, nossa, mas os lantanídeos e actinídeos estão fora da tabela, por que eles são internos? Eles são porque, tipo assim, eles estão fora na configuração, mas eles eram para estar dentro, eles só não estão por conta que senão a tabela ia ficar muito grande e aí ia ter muita coisa pra, né, ia ser uma tabela muito gigante, mais do que ela já é. Só por isso. Então, lembrando, transição interna é os que estão fora na configuração geral. Tá, e aí você fala, Ana, como que eu vou saber isso? Se eu tiver só o número de elétrons, por exemplo, e como que eu vou saber, né, onde que ele tá na tabela?
Já ensinei como que localiza período e família, vai fazer a distribuição eletrônica normal. E para você saber se ele vai ser representativo ou de transição, se ele terminar em S ou P, ele vai ser representativo. Então, se ele terminar em S, na configuração eletrônica, terminar em F, em S quer dizer, ele vai estar na família 1 e 2. Se ele terminar em P, ele vai estar desde a família 13 até a família 18. Aí, se ele terminar em D ou F, ele vai ser elemento de transição. Se terminar em F, transição interna. Se terminar em D, transição externa. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre família para a gente encerrar. As famílias vão ser assim: família 1, metal alcalino. Família 2, metal alcalino terroso. E aí da 3 até a 12 são os elementos de transição, né? E aí a gente pula lá pela 13. Na família 13 vai ser a família do boro, que vai terminar em P, né? Que eu já falei pra vocês. Depois vai ser a família do carbono. Depois é a família do nitrogênio. Depois a família dos calcogênios. E depois a família dos halogênios. E depois gases nobres. Tá bom? Então, repetindo. Família do boro. Família do carbono. Família do nitrogênio. Família dos calcogênios, que é a família do oxigênio. Dos halogênios, que é a família do flúor. E gases nobres. Tá bom? Gente, era isso que eu queria passar para vocês sobre tabela periódica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Estou à disposição para responder vocês. Até mais, até a próxima. Um beijo para vocês. Não esquece de curtir o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Até!